escolhi a enfermagem? Quando me fazem essa pergunta, eu imagino que as pessoas esperam uma resposta muito elaborada, mas não tem. Acredito que eu percebo que todos nós estamos aqui por um propósito. E um dos propósitos pelo qual eu imagino que eu esteja aqui é para servir pessoas. E eu imagino que a enfermagem ela faz isso. Dentro do processo de saúde-doença, a enfermagem ela se encontra no cuidar, né? Então a gente assiste as pessoas desde o seu nascimento até o seu óbito. Eu sempre quis estar na área da saúde. Eu sempre tive essa vontade de estar na área da saúde. Na minha família, eu nunca tive assim alguém que tivesse uma formação na área da saúde. Então, todo mundo da minha casa que ficava doente, sempre eu queria cuidar, desde muito pequenininha. Então, a minha vontade de fazer enfermagem era justamente isso, poder cuidar da minha família, da minha mãe, do meu pai. Eu sempre dizia assim, eu vou cuidar da minha mãe nunca vai morrer, ela vai ser eterna. Então, para mim, a minha escolha de fazer enfermagem era poder cuidar da minha família e dos meus pais. Meu irmão, ele sofreu alguns acidentes durante a minha juventude, durante o meu período de faculdade e também depois que eu me formei. Então, sempre quem cuidava dele era eu. Então, por esse motivo que eu decidi fazer enfermagem. Na verdade, eu passei por um processo de adoecimento em mim mesmo e onde eu vi o olhar da enfermagem sobre a minha pessoa. Me viram de um modo diferente. Aí eu escolhi essa área, escolhi vir para a enfermagem. A minha mãe precisou dos cuidados e nesse dia eu fiquei muito agoniada, assim, triste, porque eu não podia ajudar ela de tal forma. Então eu decidi fazer a enfermagem, concluí, comecei a trabalhar e foi onde eu pude ajudar a minha mãe no momento que ela mais precisou, que foi fazer uma cirurgia. Então por isso que eu escolhi a enfermagem também. Eu morava em São Paulo, aí vim embora. Quando eu cheguei, eu queria trabalhar. A minha mãe aí ela foi e falou com o representante, né, digamos, de lá do interiorzinho que eu morava, que eu sou do Salitre. Aí ela foi e falou com ele, ele disse assim, que me achava bem, assim, preparada para trabalhar em um posto de saúde, que eu achava que eu era carinhosa com o pessoal, né? Assim, o meu jeito de ser com as pessoas. Aí ele foi conseguir um estágio para mim na ex-Fundação CESP, né? Que hoje é ex-Fundação CESP. E aí eu fui fazer esse estágio, era por 6 meses, eu fiz só 4. Que eles falaram lá que eu já estava preparada para assumir o posto, com 4 meses de estágio. Foi algo que eu sempre quis, sempre soube que era o que eu queria fazer, o que eu gosto de fazer, que é cuidar de pessoas. Eu escolhi a enfermagem porque venho de uma família também de profissionais de saúde e eu sabia que eu sabia sempre que queria trabalhar numa área de saúde. Mas quando a gente está muito novo, ainda iniciando a parte profissional, você não sabe mais ou menos em que área você quer atuar. Então eu escolhi a enfermagem como área de atuação profissional. E a enfermagem para mim sempre foi um desafio muito grande porque você lida em vários campos assistenciais, você pode atuar na gestão, você pode atuar numa coordenação de um serviço, você atua diretamente ligado ao paciente, que é o seu principal cliente. Então, a enfermagem, ela para mim sempre foi muito aberta para o conhecimento e também para todas as opções de crescimento. Então, quando eu entrei na enfermagem, eu comecei a entender realmente como era o processo de assistência. Então, o que é que realmente o enfermeiro faz? Qual é o papel do enfermeiro? Então, é um ambiente que você vai estruturando, né, dentro da sua equipe, junto com os outros profissionais da equipe multidisciplinar, e como isso vai se desenhando ao longo de sua carreira. E eu sempre admirei muitos professores meus e sempre admirei enfermeiros que conheci ao longo do meu trajeto como profissional, simplesmente pela capacidade que eles tinham de organização,
pelo conhecimento e a bagagem que traziam de sua formação e das suas experiências, como ele se tornava importante no processo da assistência do paciente junto daquele serviço, daquele setor, e como o papel dele é tão fundamental quando a gente fala do cuidado ao paciente. É uma área na qual ajuda muitas pessoas, então eu me sinto bem em ajudar. É uma área que a gente cuida e vê a satisfação do paciente ao ver o nosso cuidado e sai um progresso, assim. Você vê um paciente ser internado com o intuito assim, da gente de ser cuidado e ver aquele progresso dele à medida que o tempo vai passando, a gente vai medicando, vai cuidando, e aí aquele paciente sai daqui com satisfação, recuperado. E não há assim preço. A minha mãe, ela era agente comunitária de saúde. E aí já tinha o costume de me levar para uma unidade básica de saúde e foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com a vivência em saúde, né? Separava algumas fichas e ali eu fui vendo o trabalho do enfermeiro, o trabalho da medicina, do médico, e foi a partir daí que eu comecei a desenvolver a minha vontade de cuidar do outro. Então, a minha escolha, a minha opção pela área da enfermagem foi, de fato, com a vivência que eu tive e com incentivos por parte da minha mãe. Não tenho exatamente uma motivação assim especial, algum fato, mas eu sempre gostei de estar lidando, não que eu tenha lidado antes, mas tipo, vendo filmes, vendo documentários, sempre relacionados à área da saúde. A sensação de cuidar de pessoas, ao meu ver, é gratificante, né? Às vezes nós não esperamos, mas um simples obrigado, um simples agradecimento conta muito pra gente. É algo muito inexplicável essa sensação de estar cuidando de alguém. Eu acho que não existe uma palavra que possa definir cuidar de alguém. É um sentimento totalmente que, pelo menos para mim, me tira do chão. Eu não tive muito tempo de assistência, né? Eu tenho pouco tempo de formada também, eu tenho só 2 anos de formada. Mas todo o meu período de assistência é algo surreal. Você vê que um paciente está ali deitadinho, quietinho, não fala, não come. E aí daqui a algum tempo ele já está, oh, minha linda, obrigada. Durante os meus estágios, eu sempre tive muito contato com os pacientes dos hospitais. E aí eles têm assim, o reconhecimento, né, o agradecimento é surreal. Eu acho que transcende o real, porque essas pessoas, elas... Imagina que ninguém quer estar no hospital, ninguém quer estar doente, né? Precisando ser cuidado nesse sentido, né? Mas muitos desses clientes, desses pacientes, eles expressam gratidão a nós, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, da área da saúde. É um amor, né? Eu sempre costumo falar que eu cuido da enfermagem como se fosse alguém da minha família. Então, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de pessoas. Ah, é maravilhoso, eu gosto demais. Isso é de mim mesmo. Não estou aqui assim na profissão por estar, não. Porque eu gosto muito. E eu gosto da assistência mesmo do paciente, que Ave Maria, eu gosto demais. É muito prazeroso você cuidar do paciente. Eu já chorei com o paciente, é muito bom mesmo. Me sinto realizada todos os dias em fazer o que eu gosto e estar, de certa forma, ajudando alguém a se sentir melhor. É bom demais. E na oncologia especificamente, quando você faz parte de toda a jornada da vida desse paciente, desde o diagnóstico até uma possível alta, é muito gratificante, né? Então, eu vou chorar. É bom demais. E você se reconhecer te motiva, faz você desenvolver o lado humano. É maravilhosa a sensação de você prestar uma assistência a uma pessoa e reverter aquela situação, principalmente quando são pacientes graves. Não somente eles, mas principalmente com esse tipo de pacientes.
Você vê entrar o paciente entrar de uma forma e sair de uma outra totalmente diferente, você salvar vidas. É um sentimento que a gente não consegue expressar. É gratificante. Um momento especial aqui na Unimed. Acredito que já tive, sim, desde o contato com a equipe, que me acolheu muito bem, até o abraço dos pacientes que me conhecem há pouco tempo, mas eles já expressam um carinho diferente, que eu imaginei que eu fosse demorar um pouco a conquistar. Mas só o paciente falar, bom dia, deixa eu te dar um abraço. Eu acho que é algo que transforma o dia e você percebe que está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Eu cheguei em um período que estava aquele boom, aquele surto do Covid. Era paciente aqui demais, aquela recepção não cabia. Então, ver que um paciente está chegando com um desconforto respiratório, não consegue respirar sozinho, chorando, desesperado, porque não sabe o que vai acontecer, se vai morrer, se vai viver. É angustiante. E aí, encaminhar ele para o internamento e a gente ficar aqui. Será que aquele paciente sobreviveu? Será que como que ele tá? E aí, vez ou outra, a gente sempre ligava para as UTIs do HUP, para fulano, como é que tá? Tá melhor? Tá bem? E sempre que a gente tinha uma resposta positiva, todo mundo aqui ficava muito aliviado, muito aliviado. O medo que a gente tinha de levar para casa era muito grande, principalmente quando a gente tem pessoas de risco em casa. Nessa época, eu morava com minha mãe ainda, com os meus pais. Eu chegava em casa, eu tinha que tirar a roupa toda na porta, porque minha mãe é do grupo de risco, e o medo de levar para ela era muito, muito grande. E aí ela já estava lá na porta esperando, com uma toalhinha, o sabão, mas era assustador, muito assustador. As primeiras altas ali no período do Covid-19, e a gente vê a formação aí de uma equipe tão engajada e tão dedicada e sensível àquele momento. Então foram altas que eram comemoradas no dia a dia. No início a gente ficava achando estranho, porque comemorar alta, a gente deu alta para tantos pacientes com leucemia, com outras doenças, ficar comemorando alta do paciente que teve uma alta por uma infecção viral, mas naquele momento realmente pedia aquilo, e quem abraçava mais e fazia mais essa comemoração era o enfermeiro. Então, sendo enfermeiro, a gente também não estava nem tão sensibilizado a isso, e isso ajudou bastante naquele momento. Depois eu tive alta outros pacientes, na verdade. Tinha uma paciente recente, uma paciente que tinha uma leucemia, e eu me envolvi muito com essa paciente a ponto de me vestir de um doutor estranho. E a enfermagem, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o enfermeiro para saber, eu posso ir aí fazer essa brincadeira aí, porque a gente sabia que tem que passar pela enfermagem qualquer tipo de mudança naquela rotina ali. Então a enfermagem organizou aquilo ali e a gente conseguiu dar aquele momento de carinho para aquela paciente, que foi tão importante, na verdade, conforme a evolução que aconteceu. Então acho que é emocionante a gente estar dividindo todos os dias com o enfermeiro e com o técnico de enfermagem o nosso dia a dia, na verdade. Eles preenchem o nosso dia também com informações importantes sobre o paciente, porque quem fica mais à beira do leito é o enfermeiro. Então qualquer alteração que tem, o enfermeiro que faz o seu trabalho bem feito, ele consegue fazer com que o nosso trabalho fique muito mais fácil. E isso a gente vê aqui na Unimed, como a gente não vê em muitos lugares. Então eu fico feliz em estar aqui e compartilhar todos esses momentos com todos vocês. Eu já tenho passado por vários, mas de um paciente que passou por uma situação muito grave, aí com o passar do tempo ele veio aqui, ele veio nos agradecer por ter salvado a vida dele. Isso pra gente é muito gratificante e toca a gente, né? Marca bastante. Tem um setor aqui da UCC, chegou um paciente pra gente que chegou sem caminhar, né? Chegou na maca e saiu daqui andando. Então foi um momento muito feliz pra gente. Assim, teve tantos momentos que a gente, na hora assim, não lembra, mas já teve vários. O acolhimento, digamos, da família Unimed, para mim, Ave Maria, é demais. Graças a Deus, até hoje, eu só tenho bênçãos aqui na minha vida. Quando teve a UCC aqui, que a gente cuidou e que a gente viu o progresso, e viu a forma com que o paciente era grato com a gente, o amor, o cuidado. Esse foi o momento mais marcante.
para mim na minha vida inteira como enfermeira foi participar da finalização de uma terapia de um paciente e que foi realmente curado. Entendeu? Então a gente teve agora as 2 primeiras finalizações de quimioterapias e que foram, de fato, uma delas foi a cura. Então isso é gratificante demais. Eu estava na classificação quando eu escutei uma mãe entrando desesperada com um RNzinho, o filho dela, e aí pedindo por ajuda. Aí eu saí imediatamente, eu terminei, né? Inclusive já estava terminando a triagem, e aí eu saí da classificação, eu vi o movimento e eu vi que o bebezinho estava sufocado. Ele tinha engasgado e ela veio com urgência para cá, acho que ela morava próxima. E aí, diante dessas situações de emergência, a gente não mede esforços, não se preocupa com calça-luva, com nada, a gente só pensa em salvar. E aí eu tomei o RN das mãos dela, fiz os movimentos, as manobras de Heimlich, e aí quando ele chegou, você via que ele estava no roxinho. E aí, quando eu comecei as manobras, imediatamente ele já foi retomando o choro, foi retomando a cozinha dele. Eu levei ele para a sala vermelha imediatamente, depois que a gente pensa em chamar médico, depois que o médico chega. Mas, assim, a gratidão dela para com a gente, assim, foi excepcional. E esse momento ficou bem marcante na minha cabeça. Em relação à inspiração, muita gente fala sobre uma tia, uma irmã, minha mãe. Eu não tenho uma inspiração familiar sobre a enfermagem em específico. Mas quem me inspira a estar na enfermagem é a minha família, justamente por essa vontade de estar cuidando o tempo todo. Então, hoje minha avó tem Alzheimer. E aí sempre que eu vejo um idosinho, eu sempre lembro dela, porque hoje ela já não lembra mais de mim. Sempre que a gente se comunica, ela não sabe quem é, ela fica assim quietinha, caladinha. E aí saber que hoje ela não lembra mais de mim, não lembra mais da mãe dela, me inspira muito mais a estar na enfermagem. Porque a gente se coloca no lugar de outra pessoa, de um outro familiar. E a gente entende o que é o sofrimento do outro quando a gente tá. E aí esses momentos, essas coisas específicas de família me inspiram muito a estar na área da enfermagem, para poder proporcionar a eles também, assim como eu posso proporcionar a outras pessoas. Deus, Jesus, ele me inspira na vida. Eu imagino que ninguém nessa terra fez mais pelas pessoas do que Jesus, que se entregou por nós, né, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então ele é minha maior inspiração, principalmente no que tange o amar pessoas. Eu acredito que quem me inspira, quem me apoia. Meus pais me apoiaram muito. Eles se sentem felizes em eu ter escolhido essa área. Eu acho que meus pais. O amor ao próximo, né? E sempre a gente se depara com aqueles pacientes que muitas das vezes quer uma palavra de conforto, um abraço, né? Aquele cuidado. Então isso me inspira. Minha mãe, que me inspira muito. Ela é uma mulher guerreira que sempre me ensinou a cuidar e amar. Então, para mim, ela sempre foi minha inspiração. Minha mãe. Ela não é uma enfermeira, mas ela era uma profissional de saúde, né? Agora está aposentada. Mas que foi para mim a referência. Foi quem foi, de fato, o meu elo, né? Entre a assistência e a minha identificação. A minha opção por ser enfermeira. Eu sou formada tanto como enfermeira como biomédica, mas eu me reconheço mais como enfermeira. Entendeu? Eu gosto de estar diretamente ligada ao paciente. E na oncologia foi de fato onde eu me reconheci como ser humano, como profissional. E são experiências assim, que a gente está se tornando um pouquinho melhor cada dia.
Cada dia a gente está vendo a vivência de outras pessoas, relatos de outras pessoas, e isso faz com que a gente tenha, se torne mais humano. Na vida, a minha mãe, desculpa, sempre foi uma pessoa batalhadora, sempre. E até hoje, a força dela, a luta dela, as dificuldades que até hoje, às vezes a gente, não financeira nem nada, mas as dificuldades com a família, essas coisas assim, e o poder de revertimento da situação, isso marca muito, e ela 100% é a minha inspiração. Eu acredito que a enfermagem é um dom, ele tem que ser praticado dia a dia, não só no nosso ambiente de trabalho, mas como fora dele, ser aplicado diariamente nas nossas vidas. Em relação a dom para a enfermagem, eu acho que é uma associação de muitas coisas, não é só o dom. Eu acredito sim que é um dom também, mas tem que querer muito, porque não é uma profissão fácil. Eu não tenho muita experiência, mas por relato de outras pessoas, a gente tem que ter muita força de vontade para estar na enfermagem. E a gente tem que ter muito amor no coração para estar dentro da enfermagem. É um dom sim, mas a gente tem que ter uma associação de outras coisas. Tudo na vida da gente tem que ser um dom. A gente tem que fazer e procurar fazer sempre aquilo que você ama, né? Então é um dom. Eu tenho esse dom de ser técnica de enfermagem, de cuidar das pessoas e de servir, né? Eu nunca nem imaginava que eu ia trabalhar com enfermagem. E de repente eu adquiri esse dom e quero ficar com ele para o resto da minha vida. E cada dia que passa, aprender muito mais. Um dom de Deus. Cuidar é um dom. Não é para todo mundo, né? Que tenha paciência, que tem temperança. E para mim, cuidar é um dom mesmo. Talvez o dom seja você se reconhecer como alguém que queira fazer parte do processo de cuidar. Não especificamente a enfermagem, mas quando você escolhe a enfermagem, você é escolhido pela enfermagem, você entende que você está ali para melhorar cada dia mais e para dar o melhor de si em prol do outro. Não é só tocar uma vida, é esperar que essa vida também te toque. Eu acho que isso sim seria um dom, reconhecer que foi escolhido para poder fazer parte desse processo de cuidar do outro. Às vezes o profissional ele pode ter, sei lá, 10 anos, mas se ele não gosta daquilo, ele não vai trabalhar bem. Então, assim, você trabalhar sem gostar, você não vai passar segurança para o paciente, você não vai passar com que ele lhe veja como um profissional excelente. Então, assim, precisa, sem dúvida, ter o dom para lidar com pessoas, para lidar com diversas situações, das mais diversas. Eu cheguei aqui muito novinha na Unimed. Eu tinha só 23 anos. Eu tinha 2 anos de formada. Eu cheguei no meio do Covid. E eu fui recebida muito bem por todas as enfermeiras e por todas as técnicas. Inclusive, várias delas a gente já não tem mais aqui no serviço. E foi um processo muito difícil não tê-las, porque elas que me construíram aqui dentro. Eu lembro como hoje, na primeira semana que eu cheguei, uma delas olhou para mim e disse: será que vai dar cria na Unimed? Será que vai dar certo? E aí, logo que eu me tornei supervisora, ela disse: deu certo. E assim, eu sou muito grata a todas as meninas, a todos os técnicos também, todos os enfermeiros. Meu trabalho não anda sozinha, sem eles. Eles que são o pilar do hospital. A Unimed, ela não funciona sem a equipe de enfermagem. E eu, como representante deles, eu sou muito grata, muito, muito grata. Eu sempre tento dar o reconhecimento que eles merecem. Eu sempre tento fazer com que eles se sintam valorizados.
e estou sempre tentando dar o meu melhor para eles. E eu sou muito, muito grata a cada um. Não tenho palavras para dizer o quão eles são importantes dentro dessa instituição, o quão eles são importantes na vida de cada paciente que deu entrada aqui dentro, o quanto que eles fizeram a diferença. E às vezes eles nem imaginam o quanto que são incríveis. Das profissões, né, que a gente tem aqui no hospital, o enfermeiro é o que mais conjuga o verbo cuidar. Isso desde quando eu era estudante, a gente percebia o cuidado da enfermagem em relação aos pacientes. E a gente fica feliz que esse profissional aqui, na qualidade de gestor, a gente identifica profissionais também que são muito envolvidos, que cuidam com muito carinho de todos os nossos pacientes. Na qualidade de médico assistencialista, tanto aqui quanto no Hospital de Petrolina, a gente trabalha na equipe multidisciplinar e tem a felicidade de ter profissionais bem engajados e envolvidos. E o enfermeiro é uma pedra fundamental em toda essa linha de cuidado. Sem o enfermeiro a gente não ia conseguir fazer praticamente nada. E eu desejo que realmente essa semana seja uma semana de muitas comemorações e que a gente consiga manter esse trabalho, manter essa cumplicidade no dia a dia e que a gente possa sempre contar com vocês, seja aqui no Hospital de Juazeiro, seja no Hospital de Petrolina. Eu tenho certeza que a Unimed é muito mais forte, tem enfermeiros competentes e dedicados quanto vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que fazem parte da minha equipe o quanto eu sou grata em poder trabalhar com vocês, profissionais excelentes, profissionais que fazem diferença de fato na assistência, que estão ali dedicadas rotineiramente, diariamente, em busca de uma assistência humanizada, uma assistência acolhedora, e que traga bem-estar não só para o paciente, mas também para o clima organizacional. É bom demais chegar para trabalhar e encontrar uma equipe que trabalha alinhada, que é unida. E isso, para mim, me faz acordar todos os dias e saber que eu vou estar com vocês. Vocês sabem que eu sou emotiva e que eu sou chorona. Mas o que eu quero dizer hoje é só gratidão por tudo e por tanto. Eu desejo parabéns a todos da equipe de enfermagem, todos os enfermeiros, todos os técnicos. Saibam que vocês são essenciais, vocês são muito importantes para a instituição, vocês são muito importantes para mim. Eu não ando sozinha se não estiverem comigo. Saibam, vocês são super-heróis. Aqui a gente desenvolve encontros toda semana, né? E às vezes eu não consigo descer para ver a minha equipe todos os dias, mas eu sempre sei o que acontece no nosso serviço. E isso acontece porque a gente tem uma comunicação muito boa entre as equipes, né? E aí, às vezes, a minha equipe diz assim: ah, Cíntia, mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe daquilo? É porque a gente trabalha com uma equipe que é muito boa de se trabalhar. Uma equipe que a gente sabe que veste realmente a missão de estar aqui todos os dias. Que faz parte de toda a estrutura e de todas as atividades que são desenvolvidas hoje no Hospital da Unimed em Juazeiro. Então, assim, a nossa equipe, ela realmente faz parte de todo o processo que hoje a gente desenvolve dentro do HUJ. Então, para comemorar essa semana de enfermagem, eu gostaria de dedicar todo esse momento que a gente está conversando aqui em homenagem aos profissionais de saúde, em homenagem aos nossos enfermeiros, em homenagem aos nossos técnicos de enfermagem, aos nossos auxiliares que já trabalharam conosco, que trabalham conosco, e dizer que é importantíssimo o trabalho de cada um de vocês e como é prazeroso saber que a gente tem uma equipe tão dedicada e uma equipe que trabalha realmente para fazer uma assistência de qualidade. Meus parabéns a toda a nossa equipe de enfermagem e o meu muito obrigado a todos. Enfermagem para mim é cura. Amor. Força. Cuidado. Cuidar. Humanização. Gratidão. Amor. Acolhimento. Caridade.